Ora, muito boa tarde a todos e a todas por estarem presentes aqui nesta sessão. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas a presença nesta quarta edição do A Conversa com a Ignácia Minheiros do Fogo. Como poderão saber, esta é uma iniciativa nacional do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e é desenvolvida em parceria entre a AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, e a SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Meu nome é Soraya Imperial, sou perita coordenadora da AGIF e não sou só para a região do Algarve, mas também sou responsável pela coordenação do projeto Ignácia desde a sua iniciação. Contamos nesta sessão com a presença do Collab Forestwise, a equipa responsável pela condução do primeiro diagnóstico nacional sobre a igualdade de género no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, que é um estudo pioneiro que traça pela primeira vez um retrato nacional da participação das mulheres e homens neste setor, e é aquilo que nos traz aqui hoje e poderemos contar daqui a breves minutos por uma participação pela equipa que conduziu o estudo. Gostaria de começar por falar um bocadinho do projeto Ignácia e falar do motivo que nos traz a assinalar o Dia Internacional da Mulher com este tema. Este é um tema que escolhemos discutir hoje, obviamente, mas não pertence apenas a um único dia do calendário. Isto é algo que pertence ao funcionamento cotidiano das instituições, a forma como estruturamos os sistemas públicos no seu todo. E este é o caso do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde é particularmente relevante. A verdade é que é um sistema que depende de pessoas, muitas pessoas, ao contrário de sistemas um pouco mais pequenos. O SEGIFRE é distribuído por centenas de organizações, por todos os territórios nacionais, continentais principalmente, e muitas funções com diferentes perfis, com diferentes tipos de pessoas. E qualquer sistema que depende das pessoas vai depender da forma como estas pessoas são incluídas, valorizadas e representadas. E o projeto Ignácia nasceu precisamente desta constatação, o perceber que é necessário tratar deste assunto num sistema altamente complexo como é o SEGIFRE. E apesar das profundas transformações que ocorreram no SEGIFRE, ou no sistema que tínhamos antigamente, após os incêndios de 2017, criámos novos modelos de governação, novos instrumentos de planeamento, temos uma maior e melhor integração entre entidades. Quando pensámos em criar um projeto dedicado em exclusivo ao que seria a igualdade ou a equidade de género, percebemos que tínhamos uma lacuna muito importante, é que não havia um conhecimento estruturado sobre a dimensão de género no sistema. Sabíamos, de forma empírica, que, regra geral, é um setor tradicionalmente masculinizado. Isto é algo que já foi constatado noutros estudos, noutras partes do mundo, e que qualquer pessoa que viva dentro do sistema tem essa percepção. Mas a verdade é que não tínhamos um diagnóstico, dados científicos, factuais, que nos permitissem compreender o fenómeno de forma sistemática. Sem um diagnóstico não iríamos conseguir fazer boa política pública informada e não conseguiríamos levar o projeto Ignácia avante sem saber que áreas é que iam precisar de mudança, que boas práticas já existem, o que é que as entidades já fazem que poderia ser aproveitado e disseminado pelas outras entidades, no fundo não precisarmos de inventar a roda e pegar naquilo que já eram as aprendizagens do dia-a-dia. Portanto, de forma muito simples, que é sem medirmos o problema, corríamos o risco de estarmos aqui para sempre a propor atividades, a discutir eternamente, sempre com base em sensações e percepções. E, portanto, o diagnóstico nacional que hoje vamos apresentar é o coração do projeto Ignácia. Ele contribui para 3 grandes objetivos. A primeira é, lá está, o produzir conhecimento estruturado sobre a igualdade de género no sistema. A segunda é promover espaços de reflexão e debate, como é este ciclo de conversas e como são outras fases que podemos ter também durante o diagnóstico e outras que perspectivamos poder fazer no futuro, e ainda apoiar a integração desta dimensão de género naquilo que são as discussões habituais dentro das entidades, dentro das práticas institucionais. E a verdade é que, à primeira vista, poderão perguntar-se, e muitos já me perguntaram, mas o que é que isto de igualdade de género tem a ver com incêndios rurais? Porque é que isto é interessante ou sequer importante que esteja no cerne das discussões? E eu compreendo que é uma pergunta legítima. E a resposta é que tem muito mais a ver do que pode parecer à primeira vista. O SEGIFRE foi concebido na forma que tem atualmente, como evolução do antigo Sistema de Defesa contra Incêndios, foi feito precisamente para lidar com um problema complexo. Ou seja, deixámos de falar apenas de fogo e incêndios para falarmos de território, demografia, economia rural, governança multinível, comportamentos humanos, a comunicação e a gestão de risco. Portanto, aquilo que temos é um sistema socioecológico altamente complexo. E quando falamos em complexidade, em sistemas complexos,
a diversidade de perspectivas não é apenas desejável, é funcionalmente necessária. E já muitos estudos comprovam ao longo dos anos que equipas diversas tendem a produzir melhores decisões, mais inovação e mais capacidade de adaptação. E estas são qualidades que precisamos quando lidamos com um fenómeno tão complexo quanto a Integrated Fire Management, como é dito internacionalmente. Portanto, quando falamos de igualdade de género no contexto, não estamos a falar só de representação, não estamos só a falar de mulheres, que é um erro muito comum que se comete. Igualdade de género, falamos para todas as pessoas. Estamos a falar de uma capacidade do sistema. E num sistema tão importante quanto um que lida com incêndios rurais, nunca poderemos operar abaixo da capacidade. Temos de estar sempre no nosso máximo. E enquanto entidade responsável pela coordenação estratégica do sistema, a AGIF tem um papel muito particular neste tema. Como devem saber quem está a assistir, a AGIF não é uma entidade operacional, ou eminentemente não somos operacionais. E, portanto, garantimos a coerência estratégica, o planeamento, a integração entre as entidades e a monitorização do desempenho. E isto implica para nós olhar para dimensões que nem sempre são visíveis do terreno. E aí entram as dimensões como a governança, a cultura das organizações, os fluxos da informação, a capacidade de cooperação, a forma como as entidades agem e pensam dentro do sistema. E isto, naturalmente, trouxe-nos à igualdade de oportunidade dentro do sistema. Porque a qualidade de um sistema público, obviamente, depende da qualidade das instituições que a compõem. E a qualidade das instituições depende sempre das pessoas que as compõem. E isto implica as condições de trabalho que têm, o ambiente em que estão inseridas, até o equipamento que têm a possibilidade de utilizar. E, portanto, instituições mais inclusivas vão sempre, tendencialmente, ser instituições mais robustas, mais transparentes, mais eficazes. E, portanto, apoiar o desenvolvimento do conhecimento nesta área da igualdade de género, para nós é só mais um âmbito do SEGIFRE, é como falar de financiamento, ou de vigilância, ou de gestão de combustível, conseguir compreender as diferentes faces do sistema e podermos estar sempre a melhorar. Não há um tema mais importante do que o outro, todos devem ser trabalhados em simultâneo. E, portanto, é neste contexto que surge, obviamente, o trabalho que será aqui hoje apresentado pelo Collab ForestWise. Poder ter o primeiro diagnóstico nacional da igualdade de género no SEGIFRE é para nós um passo extremamente importante. Vamos pela primeira vez ter uma linha de base nacional, um conjunto de indicadores estruturados e aquilo que é uma visão integrada sobre a participação de tanto de homens como mulheres dentro do sistema. Isto responde-nos a perguntas que precisamos para perceber o que é que vamos fazer daqui para a frente com o projeto Ignácia. Onde é que estão as mulheres no sistema? Em que funções? Em que níveis de decisão? Que barreiras é que existem? Como é que algumas entidades já as ultrapassaram? Quais é que são inultrapassáveis pelas características deste setor? E, portanto, vamos poder passar deste debate que, regra geral, na nossa sociedade é muito consumido por impressões ou sensações, ou eu sinto-me desta forma, para um debate baseado em evidências. E como nós, que trabalhamos no cerne das políticas públicas, e certamente muitos de vós, isto é absolutamente essencial. No fim do dia, só os bons dados é que produzem as melhores decisões. E, portanto, vamos poder, ao longo do tempo, não só ter dados de onde começar, mas poder, ao longo do tempo, ver de que forma é que decisões que tomemos ou políticas que recomendemos vão ter impacto nestes dados. A nossa perspectiva é, daqui a alguns anos, termos o segundo diagnóstico nacional e, portanto, que poderá acompanhar o progresso desde o primeiro e, portanto, daqui a uns anos não vamos estar só a discutir o tema, vamos estar a medir evolução, melhoria contínua e impactos reais daquilo que fazemos. E, portanto, o que queria concluir é que o projeto Ignácia é mais do que algo simbólico só para associar ao Dia Internacional da Mulher. Claro que o decidimos celebrar nesta data, mas não é uma coisa das mulheres. É um passo concreto na construção de um SEGIFRE que é mais informado, tem melhores condições para os trabalhadores que o integram e, consequente, vai ser naturalmente mais adaptado e resiliente. No fundo, nós queremos apenas um sistema inteligente que faça algo muito simples, que é observar-se a si próprio, identificar lacunas, identificar as oportunidades e ir melhorando continuamente. E o diagnóstico que será apresentado é precisamente uma destas ferramentas, é um dos primeiros passos e, portanto, é com grande interesse da minha parte que dou a palavra ao Collab ForestWise para que passem à apresentação do primeiro diagnóstico nacional de igualdade de género no SEGIFRE. Obrigada. Muito obrigada, Soraya. Eu vou, antes de mais, cumprimentar
quem nos acompanha aqui neste formato remoto. Vou pedir à minha colega Sara para partilhar uma apresentação. E vou-vos pedir um pouco de coragem, porque um diagnóstico desta natureza também vai ter aqui uma apresentação um pouquinho mais longa, mas com muita informação, que pode ser muito importante depois para a reflexão que pode acontecer aqui, uma parte dela. Poderão colocar perguntas no chat, mas de certeza que estes dados que vão ser aqui apresentados podem gerar reflexões no âmbito das vossas entidades. Assim esperamos. Então, boa tarde a todos e a todas, e eu começo por endereçar aqui um agradecimento especial em nome do Colab Forestwise pelo convite e pela oportunidade para participarmos na 4ª edição da Conversa com Ignácia, assinalando também, como a Soraya já referiu, o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, mas que este diagnóstico não representa apenas um diagnóstico para as mulheres, como também já foi dito, mas sim para toda a comunidade do SEGIFRE. O que vamos apresentar é alguns resultados do primeiro Diagnóstico Nacional sobre Igualdade de Género no Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais. Este trabalho, como também já foi referido, foi promovido pela AGIF, em colaboração com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e foi desenvolvido pelo Colab Forestwise, o Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo. O meu nome é Sandra Valente, vou iniciar esta apresentação dividindo-a com as minhas colegas que também estão aqui, Sara Leite e Virgínia Rocha. Podes passar, Sara? O diagnóstico FORIG, assim que nós o designamos, é dirigido às entidades que fazem parte do SEGIFRE e parte de uma assunção de que no âmbito destas entidades existem ainda diversas profissões tipicamente associadas a perfis masculinos e dos quais a representação feminina, quer horizontal, quer vertical, ainda é minoritária. Sendo a igualdade entre homens e mulheres um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa, e estando este direito alinhado com as orientações europeias e internacionais, inclusive com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o diagnóstico FORIG apresenta-se então como um instrumento que consideramos fundamental de apoio à tomada de decisão e à formulação de políticas públicas na área da igualdade de género para o sistema. Este instrumento promoveu a identificação de desigualdades estruturais, culturais e organizacionais e, ao mesmo tempo, promoveu também uma reflexão estratégica sobre esta temática, materializando-a em recomendações de atuação. Como já foi referido pela Soraya, este trabalho integra-se também no projeto Ignácia do Programa Nacional de Ação do SEGIFRE, visando contribuir para o aumento da qualificação dos seus agentes. Podes passar? O trabalho que desenvolvemos assenta na resposta a 3 questões de investigação principais. A primeira questão é quais é que são as causas de desigualdades de género no SEGIFRE. Por outro lado, quais é que são as barreiras ao acesso e exercício de funções por parte das mulheres. E, por último, que medidas é que podem ser promovidas para termos uma participação equilibrada e promovermos uma maior igualdade entre homens e mulheres no sistema. Estas respostas assentaram na persecução de 3 objetivos específicos a alcançar com o primeiro diagnóstico FORIG. O primeiro objetivo é caracterizar a situação atual nas entidades em termos da participação de homens e mulheres e conhecer também as representações sociais das pessoas trabalhadoras do sistema. Um segundo objetivo foi analisar as barreiras que existem à igualdade entre homens e mulheres e, um terceiro, propor recomendações para fomentar essa igualdade. Assim, o nosso diagnóstico, quando digo nosso, de todo o sistema, o diagnóstico FORIG pretende ser um veículo de apoio à definição de futuros planos de ação ou outros instrumentos que venham a ser desenvolvidos e implementados pelas entidades do SEGIFRE ou até pelo SEGIFRE como um todo. Dizer-vos ainda que este trabalho foi desenvolvido entre agosto de 2024 e terminou em fevereiro de 2026, estando agora numa fase de divulgação e comunicação. Podes passar? A população-alvo, como já referi, corresponde às entidades do sistema representadas neste esquema, nomeadamente a AGIF, enquanto entidade que coordena o sistema, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, incluindo elementos de comando, técnicos e assistentes da área de incêndios rurais e elementos da Força Especial da Proteção Civil. Inclui também o ICNF
incluindo elementos do Corpo Nacional de Agentes Florestais, elementos da Força de Sapadores Bombeiros Florestais e técnicos e dirigentes em estruturas relacionadas com o SEGIFRE. A GNR também está aqui integrada, nomeadamente a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente. A nível supramunicipal, municipal e local, foram incluídas as comunidades intermunicipais e as câmaras municipais, através dos seus serviços de proteção civil e gabinetes técnicos florestais e respectivas brigadas e equipas de sapadores. Foram também incluídos os corpos de bombeiros, na sua vertente profissional e voluntária, distribuídos por corpos de bombeiros voluntários, corpos de bombeiros municipais, corpos de sapadores bombeiros e corpos de bombeiros privativos. As organizações de produtores florestais também fazem parte, integrando os seus dirigentes, corpos técnicos e equipas de sapadores florestais, e por último foi integrada a Escola Nacional de Bombeiros, como entidade responsável pela formação e capacitação de bombeiros em Portugal. Dou nota da heterogeneidade das entidades e pessoas trabalhadoras envolvidas neste estudo, nas suas diferenças entre perfis mais operacionais e perfis técnicos, entidades que têm muitas pessoas trabalhadoras e entidades que têm menos pessoas trabalhadoras, bombeiros profissionais e bombeiros voluntários, entidades centralizadas e entidades que estão distribuídas pelo território nacional. Esta diversidade foi desafiante para a padronização dos instrumentos de recolha de informação empírica e para a elaboração também de recomendações relevantes e específicas para a diversidade das entidades. Mas, ao mesmo tempo, esta diversidade de entidades permitiu identificar desafios transversais ao sistema e que estarão na base da partilha e transferência de experiência entre entidades. Podes passar? A abordagem metodológica adotada neste trabalho assentou na utilização de métodos mistos, combinando técnicas de recolha e análise de informação de natureza quantitativa e qualitativa. O estado da arte foi definido com base na recolha e revisão de publicações científicas, dissertações e teses académicas e estudos e documentos institucionais. Adicionalmente, foram ainda realizadas 8 entrevistas exploratórias a profissionais de diferentes entidades ligadas à gestão do fogo, localizadas em diversas partes do mundo, nomeadamente Espanha, Alemanha, Grécia, Brasil, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul. Estas entrevistas tiveram como objetivo identificar barreiras e oportunidades para a promoção da igualdade de género no contexto internacional, mas também, ou sobretudo, para apreender algumas estratégias e medidas que já são adotadas e compreender também quais é que são os respectivos impactos. Para a caracterização e análise, além dos dados oficiais que foram solicitados às entidades e consultados em bases de dados disponíveis, foram realizados inquéritos por questionário e inquéritos por entrevista às pessoas trabalhadoras do SEGIFRE. Relativamente ao inquérito por questionário, face às limitações para a construção de uma amostra representativa, porque não detínhamos o conhecimento total da população-alvo, optou-se por disseminar este inquérito pelo seu universo, sendo a nossa amostra de 1.406 inquiridos, que não é representativa da população, mas que ilustra a diversidade das entidades envolvidas. As mulheres representam 35% da população inquirida, o que, analisando por entidade, em alguns casos verificamos que esta distribuição de homens e mulheres é similar à distribuição real, nomeadamente na AGIF, na ANEPS e na GNR. De forma a robustecer o conhecimento das representações sociais das pessoas trabalhadoras, foram também entrevistadas 19 pessoas, distribuídas pelas diversas entidades, incluindo 7 dirigentes e 12 pessoas trabalhadoras de perfis técnicos e operacionais. Na fase final do trabalho, foram realizados 2 focus group, envolvendo perfis de liderança e perfis técnicos e operacionais, e que tiveram como objetivo refletir sobre as principais barreiras identificadas pelo estudo e, ao mesmo tempo, identificar medidas e recomendações que já estão a ser implementadas no contexto nacional ou que podem vir a ser implementadas para a persecução de uma maior igualdade de género no SEGIFRE. Esta etapa foi ainda robustecida pela análise de literatura associada a medidas implementadas a nível internacional. Podes passar? As dimensões de análise utilizadas neste trabalho foram definidas com base no estado da arte, sobre igualdade de género no contexto da gestão de fogo, mas também de categorizações anteriormente definidas pelo European Institute for Gender Equality, AIDS, e pela SIG. Assim, o diagnóstico FOR-IG integra 7 dimensões de análise principais, enquadradas no âmbito laboral do SEGIFRE,
nomeadamente a representatividade, o recrutamento e progressão laboral, dinâmicas interpessoais, saúde, segurança e condições estruturais, educação e formação, conciliação e dinheiro. Foi ainda incluída uma dimensão adicional no âmbito das interseccionalidades sobre aspectos que podem contribuir para a discriminação no contexto laboral. Antes de passarmos à apresentação dos resultados por dimensão, gostaria de realçar que estas dimensões não estão encerradas em si mesmas, estando interrelacionadas, sendo que alterações e mudanças promovidas numa das dimensões poderão ter impacto noutras dimensões. Agradeço a vossa atenção e passo a palavra à Sara Leite, que irá apresentar os principais resultados para cada dimensão. Obrigada, Sandra. Então, eu passo agora a apresentar os resultados. Vamos começar então pela dimensão da representatividade. E então, nós vemos que, em geral, nas diferentes entidades do SEGIFRE, existe uma baixa representatividade horizontal de mulheres. Vemos, por exemplo, ali no caso específico da GNR e dos sapadoras florestais, que é onde a representação de mulheres é mais minoritária e que está destacado a cinzento, existindo, no entanto, outras entidades como a ENB, o ICNF, as câmaras e as CIMs, onde esta representatividade é mais paritária e que está destacado a verde. No âmbito da representatividade vertical, quando nos centramos exclusivamente nos cargos de direção ou comando, os dados oficiais e de estudos revelam também que a representatividade de mulheres é minoritária. Vemos que, em geral, são os homens que ocupam a maioria destes cargos. No entanto, no caso do ICNF, vemos que esta representatividade é mais equilibrada. Depois, verificamos também que nas diferentes entidades existe uma tendência de segregação de cargos entre homens e mulheres. Como neste trabalho nós temos uma diversidade de entidades bastante grande e com especificidades relativamente aos cargos bastante diversas, aquilo que vos proponho nos seguintes slides é que se foquem nestes blocos de cargos que se geram para homens e mulheres. Como podem ver aqui, por exemplo, no caso da GNR, vemos que os 3 primeiros cargos listados são essencialmente ocupados por homens, enquanto que os 3 cargos finais são mais ocupados por mulheres. A tendência geral nas diferentes entidades é de que os cargos onde as mulheres estão mais representadas, sejam cargos técnicos ou administrativos, ou que, em certos casos, como veremos, existe a maior paridade nestes cargos. Portanto, para não vos estar a sobrecarregar com toda esta informação e todos estes dados, chamo-vos apenas a atenção para estes blocos que se geram em todas as entidades. Aqui também no ICNF vemos que existe um conjunto de cargos mais representados por homens e que ali, no caso dos técnicos e técnicas superiores, existe maior paridade e maior representatividade de mulheres nos cargos de assistente técnico ou técnica. Na ANEPS, vemos também que os homens estão mais representados nos cargos de bombeiro, bombeira e nos cargos técnicos uma maior paridade. No caso da AGIF, vemos que existe maior representatividade de homens em todos os cargos, existindo, no entanto, um maior equilíbrio nos cargos de perita-perito. E, ao contrário da tendência geral, temos os cargos técnicos ocupados exclusivamente por homens, mas também há que ter em conta que a AGIF é uma entidade mais pequena e que, no fundo, estamos a falar, neste caso, de apenas 2 cargos. No caso das câmaras e das CIMs, em concreto no caso dos GTFs, vemos que existe também paridade entre homens e mulheres a nível dos cargos técnicos. No caso dos bombeiros, não tivemos acesso a dados oficiais, mas os estudos indicam que existirá uma maior presença de mulheres no âmbito pré-hospitalar e uma maior presença de homens no caso do combate a incêndios e desencarceramento. Também os dados do nosso trabalho revelam uma maior representatividade
de homens em cargos de direção ao comando, coordenação ou chefia intermédia e operacionais, e uma maior representatividade de mulheres nos cargos técnicos e administrativos. Portanto, como resumo desta primeira dimensão, vemos que existe uma baixa representatividade horizontal e vertical de mulheres no sistema em geral e também uma tendência de segregação de homens e mulheres por cargos. Diz respeito à seguinte dimensão do recrutamento e progressão laboral, começamos por tentar saber se existiam diferenças a nível das candidaturas para entrada nas entidades. Não conseguimos encontrar dados oficiais, no entanto, as percepções dos inquéritos por questionário dizem-nos que existe um reduzido número de candidatas mulheres a cargos operacionais. Quando tentámos perceber quais poderiam ser as razões para este reduzido número de candidatas, as razões que nos foram dadas são ilustradas por algumas das citações que vos mostramos agora. Acho que há aqui uma questão cultural, que é dizermos que as mulheres não têm capacidade física para. É uma questão cultural mesmo, societária. Está enraizada naquilo que são os nossos conceitos sociais. As pessoas associam determinadas profissões a homens ou mulheres e depois acabam por nem tentar. É a ideia que se cria. Determinadas profissões são de homem, aquelas são de mulheres. Eu, por exemplo, posso achar que é muito interessante ser sapadora ou ser bombeira, mas saber que todo este processo vai ser muito difícil, desde logo no acesso e depois na integração e depois no dia-a-dia, é um obstáculo inicial para entrar e para querer entrar nestas áreas. Portanto, vemos que as razões avançadas prendem-se um pouco com certos estereótipos ou preconceções de profissões que são mais adequadas a homens ou a mulheres e também numa antevisão de dificuldades, talvez, de integração nestas profissões mais masculinizadas. Depois, quando falamos já no âmbito da progressão laboral, nas candidaturas e promoções a cargos superiores, vemos também, os dados do inquérito por questionário revelam que existe uma maior indicação de candidaturas e de promoções por parte dos homens do que por parte das mulheres. Nós vemos que as candidaturas, que são as manchas amarela, azul e cinzenta, são mais expressivas no caso dos homens, e as promoções, que podem ser vistas no caso das manchas verde e amarela, são então mais expressivas também nos homens. No entanto, parece que estas diferenças estão sobretudo vinculadas precisamente àquela segregação de cargos de que falámos anteriormente. Portanto, quando analisamos por cargo, encontramos uma associação também e vemos que os cargos de direção ao comando, coordenação ou chefia intermédia, em maior medida, e o operacional em terceiro lugar, são aqueles onde houve mais candidaturas e promoções, enquanto que os cargos técnicos e administrativos são aqueles onde houve menos. E como vimos, os 3 primeiros cargos são aqueles onde existe maior presença de homens e estes 2 últimos são aqueles onde existe maior presença de mulheres. Neste último caso, a principal razão indicada para não se terem candidatado foi o facto de não existirem oportunidades. Relativamente a outra questão, que foi a distribuição de funções, que também fomos vendo referida na literatura, quisemos saber se, para pessoas a cujos cargos estas funções se aplicam, se poderia existir uma diferente distribuição de funções entre homens e mulheres. Para a generalidade das funções que listamos, não encontramos essa diferenciação. Temos aí exemplos: apoio às comunidades ou vítimas, manutenção e limpeza das instalações, preparação de refeições. Nesse grupo não encontramos distinção. No entanto, encontramos uma associação com o sexo para as funções condução de viaturas de serviço, condução de veículos em serviço de urgência e participação ativa no teatro de operações, sendo as mulheres as que indicam, sendo os homens, perdão, os que indicam que mais frequentemente lhes é atribuída essa função. Ainda no âmbito da distribuição de funções, as percepções recolhidas numa das questões do inquérito por questionário aberta, em que perguntávamos se alguma vez tinham sentido alguma situação de discriminação e que a descrevessem,
era uma pergunta aberta, facultativa, e no caso das pessoas que responderam a essa questão, o tema mais referido foi precisamente uma diferenciação na distribuição de funções que era visto negativamente, tanto por homens quanto por mulheres, e temos aqui alguns exemplos dessas respostas. A exigência aos homens é relativamente superior e normalmente são escolhidos para situações de maior stress ou para trabalhos que exigem maior força ou simples destreza física. No tratamento da roupa de cama do quartel, as chefias geralmente distribuíam essa tarefa às mulheres. Estive na EIP mais de um ano em que era sempre privada de ser operador de ferramentas, por o meu chefe entender que eu não tinha força para operar as ferramentas. Em situações de ação de fogo controlado, não me deixarem exercer o meu trabalho porque era mulher e não havia necessidade porque estavam muitos homens presentes que o poderiam fazer. Portanto, a partir destas percepções do inquérito por questionário, vemos que algumas das razões que poderão estar na base desta diferenciação de funções prendem-se, por um lado, com certos estereótipos a nível das tarefas normalmente atribuídas a homens e a mulheres, ou tarefas mais do âmbito doméstico, como esta que vemos aqui de cuidar da roupa de cama, ou também com esta percepção de que as mulheres não terão a força física necessária ou até as competências técnicas necessárias. Isto leva-nos já à dimensão seguinte, a dimensão das dinâmicas interpessoais, em que tentamos perceber se poderiam existir dinâmicas não igualitárias entre homens e mulheres na entidade. E precisamente uma das mais referidas foi a desvalorização das competências das mulheres, que foi referida tanto no nosso trabalho, no inquérito por questionário e no inquérito por entrevista, como também já tínhamos visto em diferentes estudos relativos a entidades do SEGIF. Outras questões que foram referidas foram a desvalorização da autoridade ou competência das mulheres em cargos de liderança e o maior escrutínio e crítica ao desempenho das mulheres, precisamente pelo facto de elas, pelo facto de serem minoritárias, serem mais visíveis dentro das entidades. Depois, apenas no âmbito do nosso trabalho, ainda encontramos dados que revelam uma maior exposição ao risco das mulheres como forma de afirmação, precisamente ante aquela desvalorização que vimos, e também uma maior resistência em pedir ajuda pelo mesmo motivo. Encontramos ainda também referências a situações de assédio moral e ou sexual, referidos tanto por homens quanto por mulheres, e que veremos em detalhe agora em seguida. No que diz respeito, então, à exposição ao risco e interajuda, que vimos anteriormente, nos cargos operacionais, vemos que, sobretudo, as mulheres já correram riscos que não eram estritamente necessários por não quererem ser vistas como fracas ou pouco competentes ou para provar o seu valor. Do mesmo modo, em maior grau, as mulheres já evitaram pedir ajuda para realizar tarefas por não quererem ser vistas como fracas ou pouco competentes. E esta diferença que apresentamos aqui entre homens e mulheres é estatisticamente significativa. No que diz respeito ao assédio moral e ao sexual, vimos que 51% das mulheres inquiridas e 35% dos homens inquiridos refere ter sido vítima de pelo menos uma situação de assédio moral e ou sexual nas entidades, provocados por colegas ou chefias. Destes, apenas 35% indicaram ter feito o reporte da situação na sua entidade. Quando perguntamos ao universo total das pessoas inquiridas, independentemente de terem sofrido ou não assédio, se nas suas entidades consideram que existem condições para reportar situações de assédio, vemos que 21% dos homens e 32% das mulheres considera que não. Também aqui esta diferença é estatisticamente significativa. A este subgrupo de pessoas que responderam que não, quando lhes perguntamos por que razão, consideram que não há razões, as razões mais referidas foram falta de transparência e de consequências do reporte, desvalorização da situação, cultura organizacional desadequada e falta de formação, falta de canais e ferramentas adequadas para o reporte e receio de represálias. Passando agora à seguinte dimensão
da saúde, segurança e condições estruturais. No que diz respeito a acidentes de trabalho, os dados oficiais revelam que a taxa de acidentes é semelhante para homens e mulheres, com exceção, isto na generalidade das entidades para as quais tivemos dados, com exceção somente no caso da ANB, em que realmente a taxa de acidentes é mais expressiva no caso dos homens. No nosso trabalho, não se verificou associação entre o sexo e ter tido acidentes de trabalho nos últimos 5 anos na entidade atual em que se encontram as pessoas inquiridas. Relativamente ao campo da saúde e da maternidade, vinculado à maternidade, as percepções dos inquéritos por entrevista dizem-nos que, em geral, em todas as entidades, existe adaptação de funções no caso de mulheres grávidas, quando tal se justifica, sobretudo mais nos âmbitos operacionais. No entanto, existem também indicações de falta de adaptações das exigências físicas no regresso ao trabalho, nomeadamente a exigência de prestação de provas físicas a mulheres que acabam de regressar da licença de maternidade e que talvez ainda não estejam completamente aptas e que ficam em desvantagem relativamente aos colegas homens. No que diz respeito ao equipamento de proteção individual, os estudos relativos aos bombeiros revelam que as mulheres são as mais prejudicadas pela falta de EPI adaptada ao seu corpo, o que limita a sua mobilidade e põe em risco a sua segurança. Por outro lado, também faltam dados antropométricos que permitam verificar a adequação dos EPI e ajustar a necessidades específicas. No trabalho, vemos que existe uma associação moderada entre a adequação dos EPIs e o sexo da pessoa trabalhadora, sendo, sobretudo, as mulheres quem indica que o EPI se adequa apenas algumas vezes ou raramente ou nunca à sua fisionomia. Contudo, vemos também que a maioria, tanto de homens como de mulheres, indica uma adequação do EPI à sua fisionomia. No que diz respeito às instalações, documentos oficiais e estudos, que encontramos somente para a GNR e para os bombeiras, revelam que existe desadequação de algumas instalações para mulheres, que ainda existe, embora seja minoritária. Também no nosso trabalho, para os 3 tipos de instalações sobre os quais questionamos as pessoas inquiridas, balneários e vestiários, camaratas e casas de banho, a generalidade das pessoas indica que realmente estas instalações são diferenciadas nas suas entidades, existindo, contudo, ainda alguns casos em que essa diferenciação não existe. Relativamente à secção da educação e formação, começando pela educação, e por ajudar aqui um pouco nesta tabela que também tem bastantes dados, se fizerem uma análise dos níveis escolares inferiores para os superiores, ou seja, da esquerda para a direita, verão que para a generalidade das entidades a percentagem de mulheres vai aumentando à medida que nos aproximamos dos níveis escolares superiores. Portanto, na ANEP vemos que as mulheres têm maior representação no nível de escolaridade no ensino superior, no ICNF também na GNR, na NB, a AGIF é exceção, em que todas as suas trabalhadoras têm um nível de ensino superior, nas bombeiras, bombeiros e também nos sapadoras florestais. Portanto, a tendência é esta. Também, no nosso trabalho, vemos que as mulheres têm maioritariamente o ensino superior e os homens maioritariamente o ensino secundário ou pós-secundário. No entanto, os dados oficiais relativamente a inscrições de alunos em curso nas universidades ou institutos politécnicos revelam que nas áreas específicas que são relevantes para o SEGIF, nomeadamente Engenharia Florestal, Planeamento e Ordenamento do Território e Proteção Civil, a representação de mulheres é inferior à de homens, portanto, maioritariamente os alunos inscritos são homens. No entanto, parece haver uma tendência de maior paridade desde 2016 até 2024, sendo agora maior a representação de mulheres. Ainda no que diz respeito à credenciação em fogo controlado,
foi outro dado a que tivemos acesso, vemos também que a maior parte de técnicos com esta credenciação são homens. Passando agora à secção da formação, os dados do nosso inquérito por questionário revelam que, para a maioria das áreas que listamos, os homens tiveram maior acesso à formação do que as mulheres. Encontramos uma associação fraca, portanto, entre ter tido formação nestas áreas e o sexo. As únicas exceções são a operação de maquinaria pesada e a diversidade, igualdade e inclusão, em que não se encontraram diferenças. No entanto, quando analisamos o interesse em ter tido essa formação, não encontramos diferenças para a maior parte das áreas, para quase a maioria das áreas, com exceção da operação de maquinaria pesada, onde efetivamente as mulheres revelam menor interesse. Portanto, esta diferenciação que vemos aqui não parece estar vinculada ao interesse da pessoa trabalhadora em específico, homem ou mulher, em ter ou não participado nessas formações. Não, peço desculpa aqui. Okay. Passando então à dimensão da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar no âmbito da parentalidade, tanto os estudos que consultamos, bem como os dados do nosso inquérito por questionário e do inquérito por entrevista, revelam que a gravidez, o período de amamentação e as responsabilidades acrescidas com o cuidado de filhas ou filhos associados ao usufruto de medidas de conciliação e direitos de parentalidade podem traduzir-se em repercussões negativas na avaliação e progressão na carreira. Por outro lado, o usufruto de direitos de maternidade afeta as relações interpessoais, sendo por vezes visto como um inconveniente ou como um privilégio por colegas ou chefias na entidade. Agora, exclusivamente no âmbito do nosso trabalho, vemos que, precisamente pelas questões referidas anteriormente, existe menor adesão a medidas de conciliação e direitos de parentalidade por parte das pessoas trabalhadoras do que poderia haver caso não existissem aqueles constrangimentos, precisamente para evitar impactos a nível laboral. Depois, analisamos também a questão das tarefas domésticas e de cuidado de filhas e filhos. E os resultados do nosso inquérito por questionário revelam que tanto no domínio das tarefas vinculadas à casa, as tarefas domésticas, como as tarefas de cuidado mais vinculadas a filhas e filhos, as mulheres indicam serem habitualmente elas a realizar estas tarefas, enquanto os homens indicam partilharem habitualmente estas tarefas de igual modo com o cônjuge. Portanto, vemos que existe em geral que as mulheres têm uma maior responsabilidade com estas tarefas e, em consonância com outros estudos em âmbitos mais amplos da sociedade, vemos que também poderão existir diferentes percepções no que diz respeito à realização destas tarefas entre homens e mulheres. Quisemos também analisar aspectos do trabalho que dificultam a conciliação. Na análise com a variável sexo, vemos que existe associação para apenas um aspecto do trabalho, sendo os homens quem indica que deslocar-se no âmbito do trabalho, implicando dormir fora de casa, tem impacto na sua conciliação. As mulheres, por outro lado, indicam, em grande medida, que nenhum aspecto afeta a conciliação. Isto percebe-se quando fazemos a análise destes aspectos de trabalho que dificultam a conciliação versus o cargo. Então, vemos que os cargos de direção e comando, coordenação e chefia intermédia e ainda o cargo operacional, no caso de um dos aspectos, são os cargos que encontram maiores dificuldades de conciliação, precisamente porque o exercício desses cargos exige contactos e solicitações frequentes fora do horário de trabalho, trabalho suplementar imprevisível, horário de trabalho longo, mais do que 8 horas, etc. Por outro lado, os cargos técnicos e administrativos indicam
em maior medida, que nenhum destes aspectos dificulta a conciliação. Estes dados estão alinhados com estudos e inquéritos e as percepções dos nossos inquéritos por entrevista, que indicam que a dificuldade de conciliação dos cargos operacionais com as responsabilidades familiares afasta sobretudo as mulheres destes cargos. Portanto, o que estes dados parecem indicar é que as mulheres se adaptam ao facto de aqueles cargos não serem facilmente conciliáveis, mudando de cargos para cargos mais técnicos e administrativos. Por outro lado, a dificuldade de conciliação dos cargos de liderança com as responsabilidades familiares afasta sobretudo as mulheres destes cargos. Relativamente à dimensão dinheiro, os dados oficiais a que tivemos acesso permitiram-nos calcular de forma aproximada o diferencial salarial entre homens e mulheres em duas entidades, a ANEPS e a GNR, e vemos que existe, portanto, um diferencial de 12% e 9% em desfavor das mulheres nestas entidades. Por outro lado, a ENB recebeu o selo de igualdade salarial atribuído pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, portanto, é um exemplo oposto em que realmente existe igualdade salarial também numa das entidades do sistema. No que diz respeito à nossa amostra, aos dados do inquérito por questionário, não encontramos relação entre o salário e o sexo das pessoas inquiridas. No entanto, quando analisamos os complementos, encontramos uma associação entre sexo e receber ou não receber complementos, e também a importância desses complementos no valor total do salário. Portanto, vemos que, em maior medida, as mulheres referem que não recebem complementos salariais e, por outro lado, a importância destes complementos também é menos referida, os complementos mais importantes são menos referidos também relativamente aos homens. Também encontramos uma associação entre os complementos e os cargos e vemos, uma vez mais, que os cargos administrativos e técnicos são aqueles que indicam que não recebem complementos, em maior medida, e os cargos operacional, direção e comando, coordenação e chefia intermédia, por esta ordem, são aqueles que referem receber complementos que são muito importantes, mais do que 25% do salário. Portanto, quem refere em maior medida são os cargos operacionais, depois direção e comando e depois coordenação e chefia intermédia. Por fim, na dimensão interseccionalidades, questionamos as pessoas inquiridas se existiam outros aspectos das pessoas trabalhadoras ou características das pessoas trabalhadoras que pudessem eventualmente ser alvo de discriminação na entidade. É de referir que a esta dimensão respondeu apenas 1/3 dos inquiridos questionados inicialmente, e desses apenas metade escolheu responder esta pergunta, e então desses que responderam indicaram como principais aspectos para além, incluindo o sexo, mas também para além do sexo, que podem ser alvo gerar discriminações no âmbito do trabalho, indicaram, portanto, a dificuldade ou incapacidade na realização de atividades, o sexo, a idade e a orientação sexual. Depois desta análise dos resultados nas diferentes dimensões, chegamos a este esquema resumo final, e no fundo aquilo que nós fomos vendo à medida que analisávamos as diferentes dimensões é que os aspectos de uma dimensão se interrelacionavam com aspectos de outras. A título de exemplo, vemos que, por exemplo, os aspectos do trabalho que dificultam a conciliação em alguns cargos têm como consequência a segregação de homens e mulheres por diferentes cargos. Portanto, vemos esta inter-relação entre a dimensão da conciliação e da representatividade. Depois de analisar todas estas inter-relações, chegamos a um esquema final em que identificamos 3 dimensões, a conciliação, a representatividade e as dinâmicas interpessoais, que pensamos que são basilares e são as fundamentais para
alterar esta cultura organizacional no sentido de uma maior igualdade de género. E escolhemos estas três precisamente porque vimos que têm um poder catalisador para alterar aspectos nas outras dimensões. Esta cultura organizacional está claramente conectada com o contexto societal mais amplo, nomeadamente por causa da questão dos diferentes papéis de género que ainda existem na nossa sociedade. No entanto, consideramos que as entidades, dentro das entidades, existe ainda margem para implementar medidas que ajudem a mitigar a influência desses papéis de género diferenciados no percurso profissional, tanto de homens quanto de mulheres. E, portanto, é precisamente esse o próximo tema, e passo a palavra à Virgínia Rocha, que nos vai precisamente falar de que forma é que as entidades poderão atuar no âmbito destas dimensões para alterar esta cultura organizacional. Obrigada, Sara. Podes aproveitar para recuperar o fôlego. Agradeço a atenção, sei que foi muito longo, mas não, pronto. Além de não diminuirmos o número de pessoas, ainda aumentamos, pelo menos que estão aqui registadas. Portanto, aos bravos e bravas que estão connosco, obrigada. Eu passava então, podes passar para o próximo slide. Como a Sara disse, estas três dimensões foram identificadas como as basilares para poder atuar sobre esta cultura organizacional, e então nós transformámos-las, entre aspas, em três grandes eixos de atuação, que englobam ou nos quais conseguimos identificar 5 objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos são aumentar a representatividade, quer horizontal, quer vertical, de mulheres nas entidades que compõem o SEGIFRE. Por outro lado, no que diz respeito à conciliação, temos aqui como 2 objetivos, um deles mitigar a influência de aspectos do trabalho operacional na conciliação e, por outro lado, assegurar a compatibilização da maternidade com o exercício da atividade profissional. E, por fim, naquilo que diz respeito mais às dinâmicas interpessoais, identificamos o objetivo estratégico promover dinâmicas interpessoais mais igualitárias. E com o objetivo de darmos resposta a estes 5 objetivos estratégicos, desenvolvemos então um conjunto bastante vasto, bastante alargado de recomendações. Podes, se calhar, passar já para o próximo, Sara. Recomendações para as entidades e algumas para o SEGIFRE como um todo. Essas recomendações poderão então atuar ou poderão ser adotadas, refletidas pelas entidades para dar resposta a estes objetivos específicos. E, além deste conjunto mais vasto de recomendações, que aqui só vamos naturalmente salientar, destacar algumas, também algumas recomendações que já estão materializadas em algumas medidas que, a nível nacional e internacional, já estão a ser adotadas, implementadas por diversas entidades. Relativamente ao objetivo estratégico de aumentar a representatividade horizontal de mulheres, temos então como recomendações a promoção de campanhas de recrutamento que possam ser mais direcionadas a perfis femininos e com uma disseminação, uma disponibilização de materiais de apoio às candidatas, possam ser disseminadas por diversos canais de comunicação para que possamos chegar a um público mais amplo e então aí também conseguir atrair mais candidatas. Por outro lado, promover processos e critérios de seleção mais objetivos, transparentes e igualitários. Por outro lado, temos também a adequação de instalações e equipamentos de proteção individual mais adaptados às mulheres trabalhadoras. Podemos salientar também a realização de estágios de preparação e treino físico prévios ao recrutamento para cargos operacionais, para também conseguirmos aqui então abrir esse leque de potenciais candidatas.
e, por outro lado, programas de sensibilização à ação, como bootcamps, workshops, para idades mais jovens, para perfis mais jovens, onde possamos integrar mulheres trabalhadoras e que possam ser estes programas feitos em parceria com estabelecimentos de ensino e com outras entidades locais que possam potenciar estas iniciativas. Por fim, aqui destacamos uma necessidade de aumento da visibilidade das mulheres através da sua maior participação, não só em eventos técnicos, mas também científicos e em próprios eventos, iniciativas de representação institucional. Sara, se puderes passar, damos então aqui um exemplo de uma medida que já é implementada e que pode ser usada como inspiração, como exemplo, a nível internacional, nos Estados Unidos, que é o Fire Camp Guide, que é aqui orientado para jovens mulheres para poderem ter um primeiro ou não, mas muitas vezes um primeiro contacto com estas profissões mais relacionadas com a gestão do fogo e outras atividades relacionadas. Podes passar. Temos também aqui um estudo que pode ser utilizado como base e que demonstra também esta necessidade de fazermos estudos que possam levar ao desenvolvimento de equipamentos de proteção individual à medida dos bombeiros portugueses e, como sabemos também nos bombeiros voluntários já existe uma representatividade mais elevada com o passar do tempo de mulheres e, portanto, torna-se imperativo que seja feita esta análise antropométrica e o desenvolvimento destes equipamentos mais adaptados aos corpos das pessoas que efetivamente estão no sistema na atualidade. Relativamente ao objetivo de aumentar a representatividade vertical de mulheres, temos aqui como exemplos de recomendações implementar programas de mentoria que possam ser orientados para mulheres e que atuem na valorização das competências diversas e no próprio desenvolvimento profissional e de carreira das mulheres, a definição de metas e limiares de representação de mulheres em cargos de liderança e o aumento de acesso das mulheres a formações que possam desenvolver as competências necessárias nestes cargos de liderança e, por último, o aumento da participação de mulheres em comissões especializadas e painéis de peritos ou peritas, de forma a que se possa assegurar uma maior diversidade nestas estruturas e nos próprios processos de decisão e processos até muitas vezes mais de definição de estratégias a médio e longo prazo. Como exemplo, destacamos aqui a Rede Mulher Florestal, que é um exemplo que vem do Brasil, no programa de mentoria Floresta para Todas, onde temos então um programa específico de formação de mentoras para desenvolver capacidades relacionadas com a liderança. Para o objetivo mitigar a influência de aspectos do trabalho operacional na conciliação, salientamos aqui 3 recomendações: a promoção de medidas de flexibilização do trabalho ajustadas aos cargos e às funções desempenhadas, usando mecanismos previstos por lei. Temos plena noção que muitas vezes isto não é possível, dado o caráter de emergência de algumas entidades que compõem o SEGIFRE, mas em outras acreditamos que será possível enquadrar estas medidas de flexibilização do trabalho. Depois temos também a priorização de formações em formato modular e também e-learning, ou seja, com a componente presencial para salvaguardar estas questões mais operacionais, mas todas aquelas questões mais teóricas que podem ser garantidas em formato virtual ou remoto, também dar primazia a este tipo de formações e de ações de capacitação. E, por último, esta promoção de atividades regulares de treino físico de manutenção que possam ser integradas no horário laboral das pessoas trabalhadoras para que não haja esta sobrecarga em horário pós-laboral e que vai afetar de forma desigual quem já tem uma carga mais pesada para conciliar aquilo que é a vida profissional com o que são as tarefas,
relacionados com a vida pessoal e a vida familiar. Aqui, em termos de medidas específicas que já são adotadas, temos um exemplo de um guia de boas práticas de proteção da parentalidade e conciliação que foi definido, foi elaborado pela CIT, ou seja, é um exemplo a nível nacional, e este guia de boas práticas poderá então servir de base para uma análise, para uma reflexão pelas entidades, para poderem perceber que tipo de práticas podem ser enquadradas e adaptáveis àquilo que são as atividades diárias de cada entidade, no sentido de aumentar a igualdade de género. Podes passar. Temos também aqui o exemplo de um programa de formação em contexto laboral, o programa Be Ready for Future, que é coordenado pelo Collab Forestwise, mas também em coordenação com 8 instituições do ensino superior, onde se dá, de facto, onde se salienta a importância e onde é posto de forma operacional esta questão do formato Be-Learning, ou seja, temos trabalho, temos formação presencial, mas também em formato virtual, e esta questão de termos, ou seja, de formação que é feita em horário laboral e muito voltada para aquilo que são as necessidades da própria evolução em contexto laboral das pessoas trabalhadoras. Vamos passar. Relativamente ao objetivo estratégico de assegurar a compatibilização da maternidade com a atividade profissional, apontamos aqui como recomendações a implementação de planos de regresso ao trabalho após ausência prolongada, como é o exemplo das licenças parentais, mas acreditamos, isso já foi muitas vezes também, foi também salientado pela Soraya no início, que isto poderá ser muito útil e relevante quando estamos perante baixas médicas devido a outras questões de saúde, ou seja, planos de regresso que permitam um treino físico adequado para que se volte aos cargos operacionais com todas as capacidades que são necessárias. Por outro lado, o desenvolvimento de instrumentos de comunicação sobre direitos e medidas de parentalidade que já estão legalmente previstos ou contemplados na lei ou na entidade, mas que acreditamos que muitas vezes possa existir algum desconhecimento sobre estas ferramentas, estes direitos que existem. Quanto mais bem informadas estivermos, se calhar menos depois existe aquele caso que a Sara também referiu, de não se usufruir daquilo que está à nossa disposição por medo, de receio de qual poderá ser o impacto no nosso trabalho diário. E, por fim, implementação de medidas de flexibilização e adaptação das obrigações do trabalho durante a gravidez e no regresso ao trabalho após licença de maternidade. Agora sim, podemos ver um exemplo prático de uma medida a nível internacional, aqui no Reino Unido, em que temos um Our Parenthood Handbook, ou seja, um guia prático, no fundo, onde temos diversas questões que podem orientar quer nas questões de maternidade, quer de paternidade, e nomeadamente a questão do regresso ao trabalho depois de uma licença de maternidade, que pode também ser explorado e ser replicado dentro daquilo que é a adequação necessária ao contexto nacional. Relativamente ao objetivo de promover dinâmicas interpessoais mais igualitárias, temos aqui como recomendações um mapeamento e distinção do percurso profissional de mulheres de referência, bem como de entidades que já implementam boas práticas no âmbito da igualdade de género. Por outro lado, o reforço de meios de apoio psicológico e aconselhamento, isto pode acontecer dentro ou fora das entidades, face a situações de discriminação e assédio, não esquecendo aqui a questão que também foi salientada pela Sara, relativa ao próprio reporte destas situações, e depois, por fim, o aumento da participação das entidades do SEGIV, em fóruns e redes nacionais e internacionais para a igualdade de género, de forma a incentivar a participação de mulheres. Podes passar, Sara?
para ilustrar medidas que já estão em prática neste âmbito. Temos aqui algo feito em Espanha pela Fundação Paulo Costa, onde temos um mapa mais ou menos interativo, aqui não é interativo, de mulheres em incêndios florestais, e onde temos no fundo esta identificação de perfis, de percursos de mulheres de relevo neste âmbito, e que podemos dar então visibilidade a estas questões, a estes perfis, e podem também servir como exemplo para pessoas que queiram entrar neste tipo de trabalho, perceber que existem caminhos que vale a pena observar e talvez seguir. Temos por fim aqui o selo da igualdade salarial, que é atribuído pela CITA em Portugal e que já está a ser de facto atribuído na prática a algumas instituições, algumas entidades que compõem o SEGIF. Depois, em relação a estas redes de colaboração, redes internacionais, temos o WTREX Portugal, que é uma oportunidade inegável de haver este intercâmbio de conhecimento e de experiências entre diversas entidades, e da qual onde Portugal já está presente. Por fim, dizer que todas estas recomendações, aqui apenas alguns destaques no relatório a que depois poderão ter acesso, tem uma lista mais extensa de recomendações e de medidas que já materializam algumas destas recomendações. Acreditamos que as entidades individualmente, mas o sistema como um todo, pode de facto, através de um plano de ação, atuar sobre estas diferentes esferas. E pode organizar, no fundo, estas recomendações sobre estas 4 esferas de atuação: a governança e a liderança. No fundo, o que queremos salientar é que importa integrar as questões de género, as questões de igualdade de género, em todo o processo de decisão, de forma transversal, em todo o processo de decisão e a própria definição da estratégia das entidades e do SEGIF como um todo. Depois temos a formação e capacitação para que possamos aumentar o nível de literacia em questões de igualdade de género em todos os níveis hierárquicos, com uma customização daquilo que é necessário em termos de formação profissional para atingir determinados fins e determinados cargos e funções. A análise e acompanhamento, isto já foi, fecha aqui um bocadinho o ciclo, porque já foi tocado pela Soraya no início, é de facto essencial que possamos recolher e analisar dados desagregados por sexo, para assim conseguirmos fazer uma monitorização a curto, médio e longo prazo através da utilização de indicadores-chave, que nos vai permitir perceber qual é o caminho que está a ser percorrido por entidade e pelo sistema como um todo. Por fim, a nível da comunicação e colaboração, gostaríamos de destacar que é de facto relevante que se possa fomentar uma maior articulação entre as entidades do SEGIF para potenciar momentos e processos de transferência de conhecimento e transferência de experiências, para que possamos também aprender com quem às vezes já vai um bocadinho mais além, já testou alguma coisa. Vamos então articular e ter estes momentos de partilha para perceber como é que se pode crescer de uma forma mais otimizada. Não gostaríamos de não deixar de dizer que acreditamos que as medidas, que por o próprio plano de ação que possa vir a ser desenvolvido pelas entidades, poderá beneficiar muito se as pessoas trabalhadoras forem integradas nesse processo de desenvolvimento, de definição daquilo que são as necessidades, daquilo que são as prioridades para a própria entidade, e que só assim é que pensamos que poderá haver um maior impacto destes planos da ação e das medidas que forem preconizadas naquilo que é o trabalho diário e na evolução das próprias pessoas trabalhadoras.
Por fim, só dizer que acreditamos que este trabalho, este diagnóstico, pode ser um instrumento, uma mais-valia, quer a nível de reflexão, quer a nível de ação, para podermos construir um sistema de gestão integrada de fogos rurais mais coeso, mais robusto, mais diverso e mais igualitário. Obrigada. Obrigada, Virgínia. Eu não sei se a Soraya quer fazer aqui algum comentário, ou então passaria a palavra se alguém quiser fazer alguma questão, porque isto foi um trabalho apresentado hoje, com certeza que emergiram aqui alguns pensamentos, algumas ideias. Se alguém quiser colocar alguma questão, esteja à vontade para o fazer no chat ou ativando o microfone. Penso que ainda temos aqui um tempinho. Sim, eu tenho comentários para fazer, mas deixo para o fim. Gostaria de ouvir da audiência neste momento e de deixar aqui este espaço, os próximos 15, 20 minutos, para debate entre a audiência e se houver questões. Enquanto esperamos para ver se há alguma questão, gostaria só de salientar que este trabalho só foi possível também porque tivemos aqui uma grande colaboração de todas as entidades do SEGIFRE, na medida daquilo que foram as nossas várias solicitações, quer ao nível da recolha de informação, quer ao nível da participação nos diversos instrumentos, não é? Nos inquéritos por questionário, nos inquéritos por entrevista, na divulgação do estudo, no acompanhamento em reuniões. Portanto, este trabalho só foi possível porque as entidades entenderam o propósito e a missão deste diagnóstico e colaboraram connosco. Caso contrário, não seria possível nós termos aqui um estudo tão robusto ao nível das percepções sociais. E também deixar aqui a indicação de que acho que também já foi referido, mas que uma das questões para o próximo diagnóstico, e aqui deixo o desafio também à AGIF, é lançarem aqui um desafio às diversas entidades para que façam de facto este acompanhamento periódico de recolha de informação desagregada por sexo, porque isso é que nos permite detectar as dificuldades, mas também aquilo que são os sucessos e os avanços que cada uma das entidades já teve ao longo do seu percurso. Dito isto, não sei se há alguma questão, no chat não há nada, penso eu. Temos aqui uma pessoa, uma mulher corajosa que vai fazer aqui, abrir as hostilidades. Força, Sónia. Mas está sem, não consegue ativar o microfone. Ativar o microfone. Só um minutinho. Já está, permitir. Não. Talvez agora a Sónia já tem de ativar. Veja se consegue ativar. Não consegue. Raquel, não sei se tu consegues ativar. Raquel Luz. Se não conseguir, o que eu peço é, como isto é um webinar, talvez seja por isso. Se não conseguir, eu pedi à Sónia que colocasse qualquer coisa no chat, só para não ficar agora silenciada, que é de todo o nosso objetivo, enquanto tentamos aqui ver se há alguma maneira de... Portanto, houve aqui algum dado que vos tenha surpreendido ao longo do estudo. Eu acho que esta questão, eu vou deixar ali a Sara, que esteve aqui mais na linha da frente com os dados, poder responder a esta questão, e relativamente ao maior desafio que antevém na implementação de medidas pelas entidades. Aqui deixar só uma nota que muitas das medidas que estão preconizadas, muitas das recomendações que estão preconizadas neste diagnóstico, e que a Virgínia deu aqui apenas uma pequena visão, não é? Há mais recomendações, muitas delas não exigem grandes recursos, portanto diria que são recomendações de decisões que se tomam e de caminhos que se perseguem, ou seja, não implicam grandes custos ao nível da organização. Portanto, temos aqui algumas recomendações que serão mais fáceis de operacionalizar e que não representarão aqui um desvio orçamental considerável. É mais ao nível da decisão que a organização tome para que estas questões venham a ser incorporadas nos seus programas de formação já existentes, e nesse âmbito acreditamos que
o maior desafio não pode não ser a questão dos recursos, que é normalmente aquele que é o desafio principal, como é que nós temos recursos para implementar estas medidas, mas sim termos aqui um alinhamento da estrutura como um todo para decidir que algumas destas recomendações são de facto importantes no sentido de melhorar as condições das mulheres e dos homens que já estão nas entidades, mas também apelar a que nos processos de seleção e recrutamento exista uma maior adesão de potenciais mulheres a estes cargos. E passar à Sara. Sara, houve assim algum dado que estejas a recordar? Que houve muitos, não é? Com certeza. Sim, sim, certamente. Lá está, enquanto pessoa que não estava totalmente familiarizada com o sistema e com as entidades do sistema, talvez haja coisas que a mim me surpreendem mais do que pessoas que integram estas entidades e vivem esse dia a dia. Mas eu destacaria talvez o facto, esta conclusão final a que chegamos, de que talvez as dimensões mais relevantes sejam efetivamente a conciliação e as dinâmicas interpessoais, porque nós já tínhamos ouvido referências a questões como os EPIs não serem adequados ou não existir talvez instalações diferenciadas ou outras questões mais nessa linha, mas acabar por perceber que questões muito mais vinculadas à cultura ou às dinâmicas interpessoais, ou esta questão de não se acomodar este papel ainda de grande responsabilidade das tarefas familiares e domésticas, disso não ser acomodado nas entidades, de serem essas as questões fundamentais e de base que geram essas diferenças. Não sei também se a vocês foi o que mais vos surpreendeu ou destacam outro aspecto. Houve muitos dados que nos surpreenderam, alguns pela positiva, no sentido que algumas barreiras que pensávamos que no contexto internacional tinham sido identificadas até pelo conjunto de entrevistas que fizemos a profissionais de várias partes do mundo e que identificaram algumas barreiras que no contexto nacional, de alguma forma, não surgiram nos nossos instrumentos e como tal pensamos que se calhar não são tão importantes ou porque já estão a ser contempladas nas organizações, ou talvez porque não sejam valorizadas porque outras coisas são prioritárias. Mas uma das questões que eu acho que é importante também foi as questões, por exemplo, do assédio, e aqui o assédio, estamos a falar do assédio moral e sexual sempre em conjunto, até porque o assédio sexual não teve aqui um grande peso em termos de resultado, foi algo bastante identificado por homens e por mulheres. Portanto, acho que é uma questão muito relevante que demonstra que, e também foi, nós consideramos que era alta as condições, a questão das condições para o reporte, não ser utilizado o reporte. E isto é algo que eu acho que todas as organizações devem olhar com seriedade para este dado, pensando que, de facto, nós devemos ter organizações que tenham uma estrutura fidedigna, confiável, transparente, para que essas situações sejam reportadas de forma a eliminá-las da sua própria organização. Acho que isto seria um bom mote para que todas as organizações tivessem isto, trabalhassem esta questão de forma mais coerente e até transversal. Eu posso só acrescentar só essa resposta. Por exemplo, o facto de ter saído o estudo já nos deu o mote à agência e iremos conduzir durante o próximo mês uma reflexão interna, precisamente para perceber porque temos uma estrutura de recursos humanos um bocadinho atípica pela nossa posição dentro da estrutura do Estado e percebemos que se calhar não temos os canais mais óbvios ou mais fáceis, na eventualidade de termos alguma situação que seja necessário reporte e que não é que as pessoas, obviamente sendo uma estrutura pública, há canais, mas poderão não ser particularmente óbvios nem fáceis de aderir e então fazemos uma reflexão interna para encontrarmos precisamente na nossa pequena estrutura e algo atípica como é que poderemos efetivamente facilitar estes canais e garantir que qualquer trabalhador ou trabalhadora, se precisar, consegue aceder. Pronto, aqui deixa-se também a nota que a Sónia Matos deixou aqui surpreendeu a questão da divergência dos cargos de chefia, salientou aqui também a questão das formações serem feitas no horário laboral. Isto foi algo também que emergiu nas várias recomendações que fizemos, que as formações, que o treino pudesse ser de alguma forma incorporado nestes horários laboral de forma a conciliar, a melhorar a conciliação, que é muitas vezes um fator que pode levar principalmente as mulheres a afastarem-se de determinados cargos
ou a abandonarem precocemente estas organizações que têm este caráter mais de imprevisibilidade, de emergência, que necessitam desta flexibilidade dos horários e seria importante que as organizações pudessem realmente fornecer estas formações ou ter estas formações em horário laboral e também os treinos, a questão do treino de manutenção física. Está aqui uma outra questão da parte dos homens, consideram na sua partida, eles próprios estão cientes desta questão ou sentiram que a maioria ainda é surpreendida pela temática. Isto é uma questão difícil porque nós estamos a trabalhar no campo das percepções, não é? Portanto, temos aqui uma amostra, não podemos falar pelos homens da sociedade portuguesa, estamos a falar pelo aquilo que nos foi as várias interações. E do meu lado, e não sei se as minhas colegas depois querem acrescentar alguma coisa, do meu lado aquilo que eu sinto é que o interesse pela temática da igualdade de género não é uma questão só das mulheres. Portanto, eu acho que encontramos bastante empatia do lado dos homens também sobre esta questão e a forma como se envolveram os homens. Portanto, nós tivemos envolvimento de homens e mulheres, quer nos inquéritos por questionário, quer depois nos focos de grupo, e aquilo que eu sinto é que realmente há aqui empatia, conhecimento do lado dos homens sobre esta questão. Portanto, isto não é claramente, a igualdade entre homens e mulheres do SEGIF não é claramente uma questão apenas para as mulheres. Tivemos uma grande participação de homens, o que também, de alguma forma, demonstra que temos aqui uma questão que é de todos. Portanto, que há esse reconhecimento. Não sei se a Sara ou a Virgínia querem acrescentar alguma coisa neste tópico, daquilo que foi a nossa percepção. Sim, eu partilho dessa percepção e também acho que também percebi, não é, que já existe também um pouco esta noção que já foi também identificada pela Soraya no início, de que não se trata apenas, já seria importante, mas não apenas de termos uma questão de justiça social, porque devemos ter acesso às mesmas condições, mas também das mais-valias que podem emergir de uma entidade mais diversa, não é? Aqui falamos de sexo, mas podemos falar de muitas outras questões em que esta maior diversidade pode refletir-se em questões em impactos positivos para a entidade, não só a nível, mas também da própria reputação da entidade e do efeito que isso tem em atrair e reter os melhores talentos. Não há mais questões e eu acho que é uma ótima frase para encerrarmos do nosso lado, que aqui o importante é retermos os melhores talentos. Se calhar, se a Soraya estiver... Sim, estou. Soraya, não sei se há mais questões do nosso lado. Sim, gostava honestamente de ter ouvido mais pessoas do público, mas compreendo também que esta é uma sessão um bocadinho densa e que será se calhar útil mais tarde poderem ler o trabalho e aí as pessoas poderão dar mais opiniões um bocadinho mais sólidas do que agora depois desta avalanche de informação, e percebo que se calhar é preciso digerir um bocadinho e pensar internamente. Portanto, não havendo mais participações ou contributos, eu terei de fazer o encerramento da sessão. Infelizmente o engenheiro Tiago Oliveira, por questões de sobreposição de calendário, não poderá estar presente, portanto vai-me calhar a mim fazer o encerramento da sessão, algo que não estava à espera. E, portanto, antes de terminar a sessão, acho que gostaria de reforçar um bocadinho aquilo que a Virgínia acabou de dizer, que é que isto não... À primeira vista podia parecer que isto era só um diagnóstico setorial e acho que percebemos que ao longo deste trabalho, tanto nós do nosso lado como com a vossa equipa, que isto foi mais um exercício de maturidade institucional do próprio sistema, não é? Ou olhar de uma forma que às vezes pode até ser desconfortável, não é? Ou seja, olhar para o sistema e perceber onde é que estão as falhas ou os obstáculos e sermos críticos com nós próprios. Nós todos também somos parte do sistema, não é? E, portanto, avaliar o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que podemos melhorar. E agora que vocês cumpriram o vosso trabalho, vai-nos caber a nós, agência, e a nós, entidades do sistema, e a nós, trabalhadores e trabalhadoras dentro deste sistema, fazer aquilo que se calhar é o mais desafiante, que é fazer alguma coisa com esta informação.
é avançar com as recomendações e é transformar estes dados em algo de importante e meaningful, não é? Significante para a vida de todas as pessoas que aqui estão. E, portanto, eu acho que isto traz-nos um bocadinho a tudo que tem sido o processo de transformação, eu já falei disto na minha abertura, mas que temos assistido com a gestão integrada de fogos rurais. Ou seja, há um compromisso claro do país em reformular a forma como agíamos em todo este sistema. E quando eu falei ao início de sistema complexo, se calhar parece um bocadinho eufemístico, mas falamos de 273 municípios, 6 ou 7 forças operacionais, toda a academia e instituições científicas que dão suporte de conhecimento ao sistema, as centenas de organizações da sociedade civil, ONGs, ONGs, fundações, associações, tanto as associações humanitárias como as organizações de produtores florestais, as organizações de produtores agrícolas e as próprias comunidades, os 11 milhões de habitantes que são afetados por esta questão. E, portanto, isto é um sistema complexo por definição. E, portanto, isto não é só uma palavra bonita para os relatórios institucionais, o sistema é complexo. Na prática, somos milhões de pessoas em milhares de entidades com muitas formas de trabalhar. A Sandra falou disto ao início. Só para fazer o diagnóstico foi complicado conciliar formas diferentes de entidades e formas diferentes de organização do trabalho. E a verdade é que qualquer um de nós aqui nesta reunião já tentou fazer uma reunião com 3 pessoas e sabe que não é fácil. Quanto mais tentarmos fazer isto e alinhar agendas com centenas de ramos e braços deste sistema. Mas a verdade é que, e a Virginia voltou a dizê-lo também, é nestes sistemas é que os assuntos de igualdade de géneros são particularmente relevantes. A verdade, eu já disse isto no início, se calhar vou-me repetir um bocadinho, mas podemos ser mais inovadores e inovadoras, mais adaptáveis, mais preparados para lidar com problemas com um nível de complexidade elevado, se conseguirmos de alguma forma atacar estes assuntos também inerentemente complexos. E o SGIFRE só pode funcionar bem precisamente com esta colaboração entre instituições. Nenhuma entidade vai fazer qualquer transformação sozinha, e este tem sido o nosso princípio desde o pós-2017. Mesmo que haja uma entidade que vá muito à frente, se as outras entidades não a conseguirem copiar, ou se perdem as boas práticas, ou eventualmente este avanço é engolido e temos um retrocesso para que alinhe pelo normativo social. E, portanto, aquilo que queremos é que isto seja visto como um ponto de partida coletivo, em que todas as entidades e todas as pessoas vão trabalhar numa mesma direção, cada um da forma adaptada ao que faz sentido à sua forma de trabalhar. Algo que eu gosto sempre de tentar dizer com tudo aquilo que foi dito e que se calhar vem um bocadinho também das sessões que tivemos dos focus group, não estamos a dizer coisas como vamos baixar os critérios de acesso e perder capacidade operacional só para ter mais mulheres. A ideia não é essa, nunca será colocar em causa as funções e a qualidade do sistema só para ter mais representatividade. Aquilo que queremos garantir é que outros obstáculos a essa representatividade sejam combatidos até chegarmos ao máximo possível e absoluto. Os estudos indicam que a força dos membros superiores dos homens vai ser sempre superior à das mulheres, isso é um facto biológico e inegável, mas isso não é o único fator que torna um bom operacional. Um bombeiro não é só bom porque tem força nos braços, não é? Existem outras qualidades que podem garantir essa diversidade de atuação. As mulheres têm mais força nas pernas, por exemplo, não é? Ou seja, esta diversidade biológica inerente aos seres humanos são também fatores de qualidade. E o que é preciso é garantir que não estamos a selecionar só qualidades que achamos serem boas e não todas elas. Recordo-me de um estudo americano, já tem cerca de 3 ou 4 anos, que dizia que estamos a selecionar demasiado como qualidades questões como a agressividade, a coragem, o ser muito macho, e estamos a considerar como negativas qualidades como a cautela, o planeamento e o pensamento a longo prazo. E, portanto, estamos ativamente a remover questões, primeiro, qualidades que podem perfeitamente ser encontradas nos homens, mas que associamos com o feminino e a selecionar positivamente aquelas que associamos com o masculino. E, portanto, é isto que falamos quando queremos, ok, mesmo no âmbito operacional, com as questões biológicas que nos definem, mas ainda assim termos equipas com um conjunto mais diverso de qualidades.
E, portanto, o diagnóstico hoje apresenta um mérito muito particular, que é medir algo que não era medido. Outros estudos mediram estas qualidades que eu estou a dizer e outros âmbitos, mas a verdade é que nunca tivemos um estudo em Portugal e acredito que em vasta maioria dos países do mundo que meçam desta forma a representatividade num setor que é uma realidade muito específica. Sei que outros estudos já foram feitos para a área da saúde, para a área da educação, mais ou menos similares, mas neste setor é absolutamente inovador e criar... Eu vou agradecer no fim, de forma um bocadinho melhor, mas agradecer desde já ao Collab Forestwise pelo trabalho impecável que aqui apresentaram e pela riqueza que trouxeram com a abordagem que fizeram ao tema. Queria deixar aqui uma particular relevância e explicar um bocadinho que organizámos esta sessão, principalmente para os técnicos e para os operacionais, para as pessoas trabalhadoras. No entanto, as lideranças vão ter aqui um papel muito essencial. A verdade é que as mudanças organizacionais vêm dos decisores, mas os decisores têm de perceber que os assuntos são importantes e que são relevantes para as pessoas que lideram. E é daí que vem esta nossa tentativa de vos sensibilizar a todos e a todas primeiro, para que, quando abordarmos este assunto aos níveis mais altos de decisão, possam já estar sensibilizados a partir de dentro das suas próprias casas e que possamos desta forma mais facilmente conseguir um compromisso institucional, termos uma atitude de maior persistência e direção estratégica dentro da administração pública, porque os sistemas não mudam de um dia para o outro, mudam gradualmente e mudam sob pressão, ou pressão social, ou pressão laboral, ou pressão política. E, portanto, a nossa forma de trabalhar, e aproveitando a participação de todos e todas as que estão aqui presentes, é precisamente começar a criar esta pressão de dentro do sistema, de dentro de cada casa, até chegar ao topo e possamos vir a mudar um pouco mais depressa, se já houver consciência e compromisso dentro das lideranças. Portanto, antes de fechar, vejo que tem aqui uma questão. Se nos podem fazer chegar este diagnóstico, sim. Ok. O Collab Forestwise, juntamente connosco, iremos preparar todas as peças deste trabalho, que é um relatório relativamente extenso e com várias partes anexas, e quando estiver disponível, estará no Centro de Conhecimentos do CIFOR. Para quem não conhece, segifre.gov.pt, é o site do sistema, e lá existe um centro de conhecimentos com todos os estudos e relatórios internos que são produzidos pela agência e por entidades do sistema, e onde estará colocada uma pasta com todos os conteúdos deste relatório. Como poderão compreender, o relatório é um bocadinho extenso, e, portanto, ao longo das próximas semanas iremos também produzir algumas peças de divulgação e mais resumidas. A Sandra está a abanar com a cabeça, já falámos disto anteriormente, não vos consigo dar um prazo, porque obviamente estávamos muito focadas nesta sessão, mas é muito breve trecho, estará totalmente disponível publicamente. Julgo que não haja mais questão e, portanto, queria só deixar aqui um convite final, que é um convite para que isto não seja, esta sessão não foi um ponto final em si próprio, na verdade é o início. Nós prevíamos isto no Programa Nacional de Ação em 2019, como o diagnóstico sendo o primeiro ponto de partida, e tivemos algumas dificuldades em conseguir levá-lo a bom porto. E ainda acabamos por fazer o W-Trex primeiro do que esta iniciativa, mas isto é um ponto de início, é onde começamos a nossa reflexão, é onde começamos o processo de melhoria contínua, e a verdade é que os problemas, vou voltar a dizer, complexos, não se resolvem de forma isolada nem de forma simples. Se fosse fácil já tínhamos resolvido, não é? Um bocadinho essa a postura. Sabemos que são processos que demoram anos e anos e as questões de igualdade de género acompanham aquilo que são as transformações sociais, os contextos geopolíticos, as narrativas filosóficas, religiosas, ou seja, o papel do género é tão imiscuído dentro da nossa sociedade que é difícil dizer que o vamos resolver ou vamos de repente destruir todos os obstáculos com um único projeto. Mas sabemos que os conseguimos resolver a pouco e pouco com cooperação, com conhecimento e com pessoas que tenham a capacidade e desejo de evoluir e de todos os dias ir um bocadinho mais além do que fomos ontem. E, portanto, queria terminar esta apresentação agradecendo, em primeiro lugar, obviamente, à minha equipa do lado da AGIF, à SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que foi quem nos colocou o desafio em 2019 de lançar este projeto, ao Collab Forestwise pelo trabalho
incrível que tiveram nos últimos meses e por esta apresentação, que embora longa, foi sintética, considerando a quantidade de dados que tinham aqui para nos trazer, e também a todas as entidades e às milhares de pessoas que responderam ao inquérito por questionário, ao inquérito por entrevista e aos focus group e puderam participar e enriquecer esse nosso trabalho. E, portanto, naturalmente, também agradecer a todos os participantes que acompanharam esta sessão e esperamos que esta conversa possa vir a contribuir para reforçar um CEGIFRE cada vez mais capaz, cada vez mais inclusivo e cada vez mais preparado para os desafios do futuro. Obrigada a todos. Obrigada, até breve. Obrigada, adeus.